Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Dev em Dobro. Eu sou o Ricardo Dias. Roberto Dias. E esse podcast aqui é voltado para o iniciante na área de programação, para a pessoa que está começando a aprender ou que já está dando os primeiros passos aí no estudo, mas também a gente fala bastante coisa aí para quem já está na área, então vai ter muita dica, mesmo que tu já está estudando programação, mas o foco ele é para o iniciante mesmo, tá bom? E hoje a gente vai falar, basicamente, desafios do iniciante. 3 grandes barreiras que o programador iniciante precisa vencer. A gente vai falar sobre... Basicamente, esse episódio é para as pessoas que começaram aí, ou estão começando, ou querem começar a estudar programação, e estão se sentindo sobrecarregadas com tanta coisa, né? Tanta tecnologia, tanta linguagem, tantas áreas... Enfim, tantas coisas que tem para estudar aí no mercado de tecnologia que a gente sabe que realmente é bastante coisa. E daí isso dá um medo, né? Da pessoa pensar que nunca vai conseguir aprender tudo isso. Né? Ou para as pessoas que estão estudando, já estão estudando aí, mas ainda não se sentem preparadas para conseguir a primeira vaga de emprego, primeira oportunidade, né? E talvez já estejam até pensando em desistir aí. Não desistam. Continuem, persistam. Até hoje mesmo eu falei com uma aluna nossa lá do DevQuest, que estava bem desmotivada. E, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso aí também, eu acho, mais pra frente, sobre desmotivação e essas dicas também espero que ajudem vocês a se motivarem mais e não desistirem da área de programação, porque vale muito a pena correr atrás disso, não é fácil. Não é fácil, né? É. Obviamente que não é fácil, mas nada que, geralmente, né? As coisas que valem realmente a pena não são fáceis de alcançar, mas são possíveis. Se outras pessoas conseguiram, vocês também conseguem. Não é papo de coach, né? É meio óbvio, né? Se outras pessoas conseguiram, que não tem nada de especial, são pessoas comuns, que nem vocês, que estão aí nos escutando, que nem a gente também, né? Eu não sou especial e consegui entrar na área. Então, se essas pessoas conseguem, vocês também conseguem. Só tem que ter um pouco de paciência e perseverança. Porque às vezes demora um pouco mais. Demora e a programação, como a gente já falou, não é fácil. Não é fácil entrar na área de programação, no mercado, né? Mas a gente vai falar, eu acho, bastante disso ainda, né? Mais pra frente. Só os avisos, né? Primeira coisa, se tu não é inscrito ainda no YouTube, se inscreve, por favor. Vai ser bom pra nós, vai ser bom pra ti também, porque tu vai receber todos os vídeos que a gente faz aí no canal, que tem bastante coisa importante, técnico e de soft skill também, na área de programação, para tu conseguir teu primeiro emprego. Se inscreve no Deezer, no Spotify também, nos segue, né, lá, que a gente posta podcast também toda terça-feira. E no Instagram também, no @devindobra, a gente posta caixinha, conversa com vocês por lá. A gente tem outras redes também que a gente nunca fala, geralmente, mas, enfim. Se vocês quiserem, podem nos seguir no LinkedIn. Tem também lá a nossa página do Dev em Dobro. Tem a página do curso DevQuest. TikTok também a gente tem, Tem né? TikTok também que a gente tem também, se quiserem nos seguir no TikTok. Enfim, Tudo é Dev em Dobro. várias redes aí que a gente também tem. A gente não fala muito sobre elas, mas elas estão aí também, existem. Então, a primeira barreira aí das 3 que a gente vai comentar é a ineficiência no estudo. A gente sabe que a gente não foi ensinado a estudar. Então a gente é da bem... melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Né? Até sabe estudar às vezes, mas do jeito que a gente aprendeu ali aos trancos e barrancos no colégio. E geralmente não é o melhor jeito, né? Existem formas melhores, mas a gente nem sabe, né? Então isso acaba deixando o nosso estudo de qualquer área, né? Não só da programação, mas na programação também um estudo ineficiente. A gente vai falar em consideração aqui. Basicamente a gente vai falar caso você já tenha escolhido a área, né, de estudo que vocês querem seguir, tá? A gente não vai entrar muito em qual área seguir, porque não é muito o foco do episódio. Participe do Mapa Dev Week que vocês vão saber. Então a gente vê que os devs iniciantes, principalmente, né, eles não sabem muito bem planejar os seus estudos, né? Planejar o seu início de carreira, né? Às vezes a pessoa nem pensa como uma carreira, né? Ela está começando os estudos ali, mas ela pensa, eu vou tentar isso aqui e vamos ver no que dá. Daí já começa... Primeiro, começar com esse tipo de pensamento já é ruim, né? Porque tu já começa meio que sem muito objetivo. Tu começa já não se planeja, não pensa nos estudos da melhor forma, não pensa como começar também de uma forma eficiente, né? E estudar de uma forma eficiente. Eu até entendo, assim, a pessoa que faz isso, porque tu não sabe, né? Se programação é pra ti.
se tu vai gostar. Então, tu nem vai se planejar pra uma coisa que talvez tu não queira seguir. Talvez seja esse o pensamento da pessoa. Mas sem Só o que assim, planejamento, tu não sabe nem onde tu vai chegar. sem planejamento, as chances de tu falhar são maiores, né? Muito maiores. Hoje mesmo eu respondi uma caixinha lá no Instagram. De uma pessoa que falou mais ou menos isso, né? Ah, tô estudando HTML, CSS, JavaScript, mas eu sinto que não tô, eu sinto que não estou progredindo, sinto que tô travada. Por quê? Provavelmente porque tu tá, e muitas pessoas fazem isso, estudando por estudar. E estudando por estudar não é o melhor jeito de fazer as coisas, né? E infelizmente é o jeito que a gente faz muitas vezes no colégio, né? O que é estudando por estudar, né? Basicamente a pessoa estuda só para sentir que ela está avançando, sentir que ela não tá procrastinando, não tá fazendo nada. Só que, na verdade, ela não tá sendo eficiente. Muitas vezes estudando só a teoria, né? O que é pior Sem ainda. praticar nada, sem botar em prática o código. Só assistindo um monte de aula lá. Ah, assisti um curso inteiro de 250 aulas. Só que eu não fiz um projeto, não pratiquei, então basicamente o que tu aprendeu, E tem o contrário também, né? 70% tu vai jogar no lixo, muito provavelmente, se tu não praticar, né? E tem o contrário também. A pessoa já quer começar a praticar sem começar a estudar a teoria. Então tudo uma questão de planejamento, estratégia, né? Equilíbrio, planejamento. Então se tu não pode praticar antes de estudar a teoria. Tu pode, né? Mas não é o jeito mais eficiente de fazer as coisas. Vai levar mais tempo. Então tudo tem que ter um passo a passo. Daí que vem um ponto importante que é uma coisa que eu não tenho. Hoje eu tenho mais, mas eu não tenho muito, que é paciência. Paciência pra fazer as coisas. É, que nem a gente falou agora. A pessoa às vezes estuda por estudar, assistindo um monte de aula porque tá ansiosa. Porque quer aprender, É sentir que tá evoluindo. quer sentir que tá crescendo, que tá aprendendo coisas rápido, porque tá com uma ansiedade, muitas vezes. Só que daí isso não é muito eficiente. Vai acabar que Vai te o prejudicar, tiro no sai final pela das culatra, contas. né? Porque tu vai acabar não aprendendo tudo que tu poderia. A gente já viu pessoas também que estavam estudando já há algum tempo e recebiam lá um teste técnico de React, por exemplo, e já queriam fazer o teste técnico sem nem ter estudado React. É um pouco de ansiedade também, né? De não respeitar o processo ali de aprender. Pular etapas, né? Que a gente sempre fala também. Tentar pular etapas. Assim, às vezes a gente até tem alunos nossos que às vezes acontece isso. A pessoa vai lá, começa a estudar JavaScript, já tá estudando JavaScript há um tempinho, não começou React ainda, mas recebeu um teste técnico. Daí é muito um caso que a gente avalia caso a caso. Os nossos alunos, a gente fala, beleza, acho que tu pode, assim, tenta ver ali uns módulos de React e tenta fazer o teste. Mas, na grande maioria das vezes, sem ter esse tipo de contexto, né, sem conhecer a pessoa, a gente não indica que a pessoa faça isso. Tem que pular etapas. E vai acabar só se frustrando. Vai acabar se frustrando. Então, Nesse caso dessa pessoa que foi fazer o teste técnico de React, não era aluno, né? Era uma outra pessoa. não um exemplo do nosso aluno. Era uma outra pessoa de fora aí, até da comunidade aberta que a gente tem no Discord, se vocês quiserem entrar lá, por favor, entrem lá também. Essa pessoa, a gente viu claramente que ela estava fazendo coisas no React que não era para fazer porque ela não tinha estudado a base do React. Então acaba que se tu pular etapas, isso vai te prejudicar. Provavelmente tu não vai passar num teste técnico assim. Então não adianta só vai se frustrar e vai acabar não passando, vai ficar triste. Então é isso, planeja. Eu sei que às vezes a gente tem a ansiedade de querer sair fazendo as coisas, né? Mas sem planejamento, vocês não vão saber para onde vocês estão indo. E sem isso, vocês não vão ter uma progressão, né? Vocês não vão nem conseguir medir a progressão de vocês, né? Com objetivos de curto prazo que tu tá conseguindo atingir. E cada vez tu bota um outro objetivo um pouquinho maior e daí tu vai evoluindo dessa forma. Por isso que as pessoas às vezes elas dizem, que nem essa pessoa que mandou mensagem lá. Tô estagnada, não tô vendo melhoria no meu estudo. Porque tu não tá, talvez, conseguindo medir o teu progresso. Então tem que dar um passo para trás e começar a fazer isso. Porque é isso que vai te ajudar a crescer e entrar na área mais rápido também. Então, a ineficiência no estudo tem muito a ver com isso, né? Com o planejamento, não se planejar, não ter um passo a passo para seguir. Tem até uma live, né, que a gente fez no YouTube, que é como organizar seus estudos. Se vocês quiserem ver depois lá, tem algumas dicas de como começar a fazer isso também. Criar um cronograma de estudos para que tu consiga seguir esse cronograma e sentir que tu tá evoluindo, sentir que tá progredindo. Então, se tu quer ser ineficiente nos estudos, é isso, né? Basta que tu comece a estudar de qualquer jeito
sem ter um passo a passo, um guia, e tu vai, com certeza, ser bastante ineficiente. Tu vai começar a estudar um monte de coisas sem pé nem cabeça, às vezes coisas mais avançadas do que deveria estar estudando, porque tu não começou do básico. Não adianta tu começar sem ter isso. Se tu começar sem ter isso, tu vai ser, com certeza, muito ineficiente, ou né, vai demorar muito mais tempo pra chegar no objetivo final. Aquela coisa, tu pode levar 7 meses pra entrar na área, ou tu pode levar 7 anos pra entrar na área. Tudo vai depender do teu nível de planejamento de estudo, organização do teu estudo. E eu sei, pessoal, é chato, né? Na maioria das vezes, assim, tem gente que gosta, claro. Mas muitas pessoas não gostam muito de ficar se planejando, se programando, se organizando. Às vezes cria um monte de coisa de cronograma e não usa. Eu já fui assim, muito mais, né? Sou hoje. Não que hoje eu seja perfeito, não é isso, né? Mas hoje eu fui muito mais. De não pensar nas coisas antes de fazer, de sair tentando fazer Não é código, legal, por exemplo. Não é uma parte muito legal. Tem gente que gosta, claro, mas geralmente não é uma parte muito legal de tu ficar pensando e Planejando, organizando. pensando, organizando. Porque o que acontece, né, geralmente? Isso dá uma ansiedade. Porque parece que estudar, enfim, ou estudar, ou praticar, ou fazer o código ali que tu tá tentando fazer da tua tarefa, do teu trabalho, parece que isso é o que realmente tá te deixando mais próximo do objetivo final, que é terminar aquela tarefa ou terminar aquele estudo. Quando não é. Na verdade, se tu se planejasse antes, conseguiria terminar aquilo ali, ou praticar, ou estudar, ou enfim, fazer o teu código em muito menos tempo, porque tu teria planejado isso e teria colocado em prática o teu planejamento e teria conseguido errar menos, fazer as coisas melhores, ser mais eficiente. E então é meio, a gente acha que a gente está sendo mais rápido, mas na verdade a gente está se atrasando. E isso é uma questão muito de ansiedade. E parece que quando tu tá realmente fazendo, tu fica menos ansioso, porque tu tá fazendo. Mas tu tá fazendo, mas tu não tem um objetivo final, né? Uma meta. E isso vai te atrasar, com certeza. Essa dica é boa, né? Não, eu não vejo muito o pessoal dar na área de programação, que vocês têm que estudar mais esse tipo de conteúdo, de produtividade, como se organizar, porque isso aí vai ajudar vocês Como estudar na melhor. programação. Como estudar melhor. A gente não sabe estudar, de novo. A gente não é ensinado a estudar de uma forma tão boa assim no colégio. Enfim, então se vocês tiverem esse interesse de estudar isso aí, isso vai ajudar vocês a estudar melhor programação de uma forma muito melhor e conseguir um primeiro emprego aí. Uhum. Então essa é a primeira barreira, primeira grande barreira aí, a ineficiência no estudo, estudar de uma maneira ruim, né? Não eficiente. Então cuidado com isso. Programem-se, planejem-se melhor. A segunda grande barreira é o nível de conhecimento, né? O nível de conhecimento para aplicar para as vagas. A gente vê muita gente querendo aplicar para a vaga. Isso, na verdade, acho que quase todo dev iniciante reclama disso, né? Que as vagas pedem muito conhecimento, muita tecnologia, muitas coisas que a pessoa não sabe. E isso desmotiva. Deixa a pessoa desmotivada para até aplicar para as vagas, porque as empresas pedem demais. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no podcast, no YouTube, né? Será que as empresas realmente pedem demais? Na nossa opinião, em 90% das vezes, não. A empresa não está pedindo demais. A empresa está pedindo o que ela precisa. E Às vezes a única maneira de tu conseguir pegar essas vagas é colocar na tua cabeça de que tu vai ter que se esforçar mais. Tu vai ter que estudar mais. Tu vai ter que aprender mais coisas. a gente não pode se contentar com o que é medíocre, que tá na média. Porque na média, muitas pessoas estão na média, né? Se tu quer se diferenciar, tu precisa estar além, precisa estar acima da média. Então, não adianta ficar reclamando que as empresas estão pedindo muita coisa. E não fazer nada. E não fazer nada a respeito. O que vai te diferenciar é que tu tenha vontade de estudar essas outras coisas que as empresas pedem, né? Até a gente vai dar aí dicas aí mais pra frente, né? De como fazer isso. Mas é isso, né? Hoje as vagas elas pedem muito, né? Tem requisitos obrigatórios e requisitos diferenciais, né? A gente vê bastante isso aí. Então, obrigatório seria React, sei lá, precisa de React e precisa saber Redux. Vamos usar de exemplo. De obrigatório. E aí tem diferenciais, né? Sei lá, TypeScript, SAS e outras coisas. Só como diferencial. O que é o diferencial? O obrigatório é
O que a palavra já tá dizendo, é obrigatório, tu vai ter que saber, né? Porque a empresa vai usar aquilo ali. Muito mais, né? E o diferencial é, se tu já sabe, acho que o diferencial ele pode ter nuances. Ou é porque a empresa não usa tanto em todos os projetos, o que tá como diferencial. Ou é porque ela vai te ensinar, né? Não, tu precisa saber a base muito boa do React e do Redux, mas, por exemplo, o SaaS eles vão te ensinar lá. Tu não precisa necessariamente ser muito bom ou bom em SaaS, Ou porque eles vão te ensinar. pode ter só conhecimentos e nunca ter trabalhado de fato com aquilo também. É um diferencial. Então, Mas o que significa isso? Que se tu tiver isso, a empresa vai dar preferência para te chamar para preencher aquela vaga do que para pessoa que não tem, né? Ah, mas eu tenho que saber todos os diferenciais? Claro que não. Muitas pessoas são contratadas sem saber todos os diferenciais, né? Até porque eles são diferenciais, não são de obrigação tu saber. Mas é importante que tu comece a dar uma olhada nesses diferenciais aí nas vagas. Então, não sei o que a gente tá falando mais. O que a gente tá falando isso? Acho que eu posso Dos falar então já diferenciais? dessa parte dos diferenciais, né? Deixa eu ver o que eu ia falar. Enfim, esse negócio do nível de conhecimento, né, que a gente tava falando, que é a segunda barreira. Acho que se tu começar a se deparar com vagas que tenham tenham essas exigências que estão muito além do que tu sabe, tu vai ter duas opções. Ou tu não vai poder aplicar para essas vagas, né? Que daí, geralmente, talvez essas vagas já estejam num nível maior um pouco do nível atual que tu está, e tudo bem. Basta que tu continue estudando para conseguir se equiparar, né, ao Às nível das vezes é vagas. bem óbvio, né? Tu olha pra uma vaga e ela tem um monte de coisas ali. Então talvez não seja nenhuma vaga, sei lá, tu é júnior, né? Talvez nem seja uma vaga pra júnior, seja uma vaga pra uma pessoa mais avançada, que O ideal tá é que pedindo tu bastante coisa ali. compare essa vaga que tu acha que pede muito com outras vagas. Várias outras vagas. E daí tu vê. Se tu vê que essa vaga que tu acha que pede muito, comparando com outras, na verdade, todas estão meio parecidas, pedindo mais ou menos as mesmas tecnologias, tá, aí tu vai ter que começar a pensar, né? Talvez. Então eu esteja muito. Meu conhecimento esteja muito abaixo do que o mercado tá precisando. E tudo bem, pode acontecer isso, né? Não é pra te sentir mal. É pra que tu tenha uma noção de que tu vai ter que estudar mais. Vai ter que se especializar em mais coisas, né? Não que tu precise se especializar anos naquilo, não, mas tu vai ter que aprender mais coisas, pelo menos a base daquelas tecnologias, daquelas linguagens, para que tu consiga se equiparar nas vagas e consiga a tua vaga mais facilmente também. É. Muita gente estuda HTML e CSS só e quer conseguir o primeiro emprego rápido. Não, geralmente não vai conseguir, vai ser muito mais difícil. Agora, se tu souber HTML, CSS, JavaScript e React, aí tu já aumenta muito as tuas chances de conseguir emprego. Não, era isso que eu ia falar naquela parte dos diferenciais lá que eu me perdi, que era. Tu tem que começar a dar uma olhada nesses diferenciais aí. As vagas, do que elas estão pedindo. Faz uma comparação, pega, anota os diferenciais que as vagas pedem e começa a dar uma estudada naquilo ali, né? Começa a colocar aquilo ali nos teus projetos. Ah, se tá todo mundo pedindo. Se tá todo mundo não, mas muitas vagas que eu vi estão pedindo SaaS, por exemplo. Começa a dar uma estudadinha no SaaS, começa a adicionar isso nos teus projetos aos pouquinhos, para testar, para que tu possa já começar a falar que tu sabe pelo menos uma base daquilo ali, né? Então, acho que isso é um ponto que tu tem que ir fazendo. Não adianta tu só olhar os diferenciais ali e pensar, não vou, isso aqui é diferencial, não vou estudar nada. Não, tu não pode se limitar, né? Como o Beto falou, tu não pode saber só HTML e CSS e achar que tu vai conseguir a vaga. Tu tem que estar sempre evoluindo, sempre de olho no mercado. É importante que tu olhe o mercado também, o que o mercado tá pedindo, né? Não só o que tu já sabe. Tu não pode focar só no que tu já sabe, tu tem que ver o que o mercado pede também. Só cuidado um pouco com esse negócio dos diferenciais para não tentar estudar tudo ao mesmo tempo e não aprender nada. Então, faz uma pesquisa ali nas vagas, vê o que elas estão pedindo de diferencial, dá uma comparada, vê o que é mais pedido. E daí tu estuda essas tecnologias mais pedidas. Porque tem muitas empresas, né, no mundo, no Brasil, no mundo, e cada uma vai pedir um diferencial diferente. Se tu tentar estudar todos os diferenciais, não vai ser muito bom. Até porque tem empresas que vão pedir diferenciais muito específicos. Tem alunos nossos que entraram, por exemplo, para aprender algumas coisas e os diferenciais da empresa eram muito específicos. E se tu
estudar aquilo ali, talvez, sei lá, 10% das empresas do mercado usam aquela tecnologia, então, por quê, né? Por que tu vai focar naquilo ali se é poucas vagas que A vão não ter? ser que seja uma vaga que tu quer muito, dentro de uma empresa que tu quer muito. É, Nesse caso, sim, tu poderia investir um tempo ali, naquilo ali. mas aí tu vai ter que investir todo um tempo anterior, né? Estudar, praticar, enfim. Daí depois aplicar para aquela empresa. E esse negócio de estudar várias tecnologias ao mesmo tempo é uma coisa que nunca funcionou pra mim. Eu preciso estudar uma coisa, no máximo duas ao mesmo tempo. Então, se eu vou fazer um projeto para testar alguma tecnologia, eu não vou enfiar três, quatro tecnologias que eu não sei dentro daquele projeto. Porque senão tu vai ficar perdido. Tu não vai conseguir terminar nada, provavelmente. Então, quero estudar um pouco de SaaS agora. Pega o SaaS, coloca dentro de um projetinho teu que tu for fazer novo ou num antigo que tu já tenha feito e dá uma estudada só no SaaS. Não vai tentar estudar um monte de coisa. Porque senão tu vai acabar gastando um tempo considerável e pode ser que tu não aprenda muito bem nada, né? Nenhuma das tecnologias. Então, a grande dica aqui é não fiquem limitados às tecnologias que vocês sabem. Não fiquem limitados só estudando e praticando aquilo ali, sendo que as empresas pedem muito mais coisas, como os diferenciais que a gente já falou. Então, não se limitem. Estudem, procurem saber o que as empresas estão usando, a grande maioria das empresas, e sempre tentem melhorar estudando aquelas tecnologias. Então, se tu sabe HTML, CSS, JavaScript e React, por exemplo, hoje, talvez um próximo passo legal seria começar a ver um TypeScript ou estudar SAS. Enfim, dá uma olhada nesses diferenciais ou até nos obrigatórios, porque tem muitas empresas que vão pedir, por exemplo, TypeScript como obrigatório. E, enfim, se tu souber TypeScript, já vai ser um grande avanço para ti. Então, não se limitem, né, a estudar 2, 3 tecnologias ali e deu. Não Tá? fiquem confortáveis. Acho que É. esse é um ponto que vocês não podem ficar dentro da área de tecnologia se vocês querem crescer, né? Claro, se vocês querem evoluir sempre, não fiquem sempre confortáveis ali, porque senão vocês não vão conseguir concorrer a mais vagas, né? E esse é um ponto que vai ajudar vocês a conseguir o primeiro emprego. E não pensem que porque vocês estão começando agora, vocês têm que saber pouca coisa. Não é bem assim também, né? Vocês vão saber menos, acho que de um nível técnico, sim, vocês vão ter menos conhecimento, porque Falta quem está experiência. começando falta experiência, né? Nunca trabalhou numa empresa, por exemplo, só faz projetos pessoais. Então, nesse sentido, sim, vocês vão ter um pouco menos de conhecimento, de experiência prática. Mas não é por isso que vocês vão estudar poucas coisas, né? Não é por isso que vocês vão estudar só HTML e CSS, por exemplo. Vocês podem estudar JavaScript, podem estudar React, podem estudar TypeScript, podem estudar o que vocês quiserem. E a gente indica que vocês façam isso. Sempre busquem saber o que as empresas pedem, o que está de legal, o que está de novo no mercado, e deem uma estudada. Ou até, já tô bom no front-end, já tô bom. Já tem uma base boa aqui nas tecnologias. Estuda um pouco de back-end, estuda um pouco de banco de dados, estuda um pouco de outras coisas além, né? Isso também vai ajudar vocês a crescer mais na área, né? Não precisa ficar sempre focado em algumas coisas ali. Pega um projetinho ali, faz um projetinho com, sei lá, consome uma API ou que salva no banco de dados algum dado. Vai ter que saber um pouquinho de back ali. Então, tentem fazer coisas diferentes, né? Não necessariamente, tu pode fazer umas consultas e salvar com Firebase, por exemplo. Só usando front. Mas tu pode aprender uma linguagem de back-end pra fazer isso, especificamente, né? Nesse caso eu tô falando mais no sentido da pessoa aprender mais coisas, né? Aprender outra linguagem, por exemplo, do back para poder fazer isso, né? Então, vocês podem fazer isso também. Façam coisas diferentes. Dar um passo além sempre vai ser bom, né? Então é O isso. crescimento de vocês. E a terceira barreira é a das entrevistas, né? E essa já é uma parte pra quem já tá um pouquinho mais avançado, né? Já tá estudando há algum tempo, já tá praticando, já tá fazendo projetos. Mas que provavelmente vai acontecer com vocês que estão começando também. Eventualmente, vocês vão chegar nesse patamar e aí vai ser uma grande barreira. Mas ele é um bom sinal, pelo menos que teu perfil, né? As redes, elas estão legais ou boas o suficiente para que tu seja chamado para entrevistas de emprego. Então já é um indicativo bom de que pelo menos essa etapa
as redes ali do currículo, já tá legal. Os projetos, né? Já tá legal. Então, O primeiro passo, que a gente sempre fala, né? O primeiro passo é tu ser chamado pra fazer uma entrevista. é, Já é o indicativo de que tu tá no caminho certo. exatamente. Mas aí começa a terceira grande barreira, né? Que é passar nesse processo seletivo, nessas entrevistas, né? Não é fácil também. Tem gente que fica aí, 30, manda 30, 40, 50 currículos, às vezes, e não é chamado nem pra uma entrevista. É. Acontece bastante, né? Não é incomum isso acontecer. Inclusive, já aconteceu com alunos nossos, de mandar pra 50, 60 vagas, É mais. ou mais, e não ser chamado. E depois a pessoa conseguiu um emprego, né? Porque não desistiu. Então O isso importante pode... é não desistir. O importante é continuar mandando e receber os nãos e tratar esses nãos como uma parte do processo. Tu vai receber um não. Geralmente tu vai pedir o feedback, porque, né, que tu não passou na entrevista. Sempre peçam um feedback. A empresa... tem empresas que não mandam, mas peçam, mesmo assim. Não fiquem com vergonha ou medo. Também é importante pedir o feedback da forma certa. Não, o feedback não é assim, o que que eu poderia melhorar? Não. Fala assim, ó, o que que faltou pra eu conseguir entrar na empresa de vocês? O que que faltou pra eu conseguir entrar nessa empresa? Se eu tivesse, o que que eu precisaria ter pra que vocês me contratassem? Acho que nessa linha tem que ser a pergunta. Não pode ser muito amplo assim, me dá um feedback aí. Não. Tenta focar mais e deixar mais claro, né, pra empresa que tu vai estudar aquilo ali, talvez, o que eles te passarem pra que tu consiga entrar naquela vaga. Então, pede feedback e aplica essas coisas que a empresa falou também, né? Porque tem gente que pede feedback e não faz nada, né, com isso. É. Então, tu tem que... Precisa melhorar, né? Pegar o feedback e melhorar para que na próxima vez, talvez aquele feedback pode ser o diferencial para te conseguir a vaga. Então, é o crescimento contínuo. Vocês têm que crescer, melhorar. Outra coisa também, né? A gente falou, a pessoa manda 40, 50 Aplicações. currículos, aplicações e não consegue nenhuma entrevista. Pode ser que tenha alguma coisa errada. Então, dá uma olhada nas tuas redes, dá uma olhada no teu currículo. Enfim, tenta dar uma mudada, uma melhorada, uma incrementada, né? E se vocês estão aplicando muito e não estão conseguindo nenhuma entrevista, pode ser um indicativo, uma red flag, uma bandeira vermelha ali de que tem algum erro, algum problema nessa etapa. Por exemplo, tu não tem nenhum projeto pra mostrar no teu currículo, no teu portfólio. Isso pode ser um indicativo de que Ou pode ser um projetos problema. muito simples. Ou projetos muito simples, né? Você tá aplicando pra vagas de React E não tem nenhum projeto e não tem nenhum projeto de React. Que Ou acontece tem, bastante. ou tem um projeto de React. Muito simples. Talvez tu deveria ter 2, 3 projetos já médios. Médios, grandes. Talvez um projeto grande, 2 menores. Tu tem que demonstrar que tu quer, que tu sabe trabalhar com React e que tu quer trabalhar com React, né? Não adianta tu aplicar pra vagas de React e tu só tem HTML e CSS no teu currículo. Isso é meio óbvio isso, né? Mas mesmo assim muita gente faz, né? Então tu tem que aplicar pra vagas que estão de acordo com o teu nível de conhecimento. Senão tu só vai se frustrar também. Tu vai ficar mandando 60, 70, 80, pode mandar 1000 aplicações de vagas que tu não vai conseguir passar, porque tu não tem o conhecimento necessário. Então, se tu tá passando por isso, nesse momento aí, sei lá, talvez tu já esteja estudando há um bom tempo, tá mandando teu currículo aí pras vagas e não tá conseguindo nenhuma entrevista, ou até conseguiu uma entrevista, mas não passou no processo, tudo bem, né? Só saiba que não é mandando 1 ou 2 currículos que tu vai conseguir a tua primeira vaga. Pode acontecer? Pode. Mas nunca trabalhem na opção mais fácil. Então, sempre pensem como fazer da melhor forma as redes para que vocês consigam maximizar esse resultado, né? Que é pelo menos no primeiro momento conseguir uma entrevista. Depois da entrevista, daí tu vai ter que, né, fazer a entrevista, enfim, e daí depois vem outra etapa. De novo, tu vai fazer a entrevista, tu vai pegar feedback, se tu não passou, melhorar. Então, isso é muito importante, né? Essa questão do feedback e da melhoria contínua. Isso no software também existe, melhoria contínua, né? Que a gente está sempre tentando melhorar o software, o sistema. E vocês também têm que pensar como se vocês fossem um software. Vocês têm que estar sempre se melhorando. Então, se tu tá passando por isso agora, calma, né? Saiba que
vai demorar. Pode ser que demore mesmo. E A coisa importante só é não desistir, né? É. Eu acho que tem gente que veio de um longo caminho de estudo, de trabalho, de esforço, e daí vai lá e desiste porque não tá conseguindo, né? Saibam que se vocês continuarem fazendo o que vocês já estão fazendo, claro que melhorando sempre, né? Não adianta também Estagnado. fazer 2 vezes a mais uma coisa que não funciona. Né? 2 vezes 0 é 0, então não adianta nada. Então vocês têm que estar sempre melhorando, tá? Mas se vocês continuarem nesse processo de melhoria contínua e não desistir, não parar de mandar, não parar de aplicar pra vaga, não parar de procurar todo dia um pouquinho, vocês vão conseguir a primeira vaga sim. Vai ser a última barreira que vocês vão vencer e aí vocês vão entrar no mercado e vão continuar crescendo e evoluindo, tá? Só uma coisa. A entrevista, né? Essa parte que é a última barreira, que seria a entrevista, ela é mais ou menos, né? Quem tem entrevista, depois tem o teste técnico, daí tu vai conseguir tua vaga. Então, é toda essa parte aí do processo seletivo mesmo, né? Essa é a grande última barreira. Mas só saibam que pode ser que vocês consigam lá a tão batalhada entrevista, façam um teste técnico e não passem. E tudo bem. Mas se vocês estiverem prontos, né? O máximo possível, as redes bem feitas, a GitHub de vocês com vários projetos legais, currículo com vários projetos, LinkedIn ativo, né? Postando sempre. Enfim, e estarem preparados, né? Com conhecimento técnico e teórico muito bom. Às vezes tem alunos nossos que fazem 1, 2 entrevistas e já passam no processo seletivo. Então, se vocês estiverem preparados e preparadas, né, o máximo possível, a chance aumenta muito. Vocês não terem que ficar fazendo várias entrevistas. Né? Às vezes tu faz 1, 2, 3, passou porque tu tá bem preparado. Ou preparada. E de novo, se tu não tá conseguindo passar, calma. Se tu continuar fazendo isso que a gente falou, essas dicas, e continuar melhorando e criando mais projetos e melhorando as tuas redes e pegando feedback, uma hora tu vai passar, é certo que tu vai conseguir, tá? É só não desistir. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? E se tu quer, né, saber como ter as redes boas, como ter o teu currículo bem feito, enfim, todas as tuas redes da melhor forma, saber dicas práticas também de como ir bem nas entrevistas, participa da Mapa Dev Week, porque lá a gente vai te dar tudo isso de bandeja, né, online, gratuito. Dentro Então, do mapinha, né? Dentro do mapa. Do mapinha que a gente vai te dar de presente. Então, se inscrevam aí na Mapa Dev Week, o link tá aqui na descrição. A Mapa Dev Week começa no dia 10 de outubro, 8 horas da noite. Vão ser 3 dias aí, dia 10, dia 12 e dia 14 vão ser as aulas e dia 16 é a final, né? O encerramento. Depois a gente abre 10 inscrições também pro DevQuest, nosso curso, nosso treinamento front-end, para quem tiver interesse, beleza? Mas participe da Mapa Dev Week, não deixem de participar, é de graça, é online, né? Então, não tem por que não participar e pegar todo o conhecimento que a gente dá lá. Aprender um monte de coisa e vão sair com um projeto ainda criado, junto com a gente. Beleza? Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem escutou, muito obrigado para quem assistiu e até o próximo episódio, na terça-feira que vem. Um abraço. Até mais.